Hello and welcome to another episode of Indian. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no nosso programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou fazer pequenas doações usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista a este programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado muito especial desta noite, Professor Victor Gao. O Professor Gao é advogado, empresário e acadêmico chinês, além de vice-presidente do Centro para a China e Globalização, com sede em Pequim. Ele foi anteriormente tradutor do líder chinês Deng Xiaoping. Professor Gao, seja bem-vindo ao Índia e à Esquerda Global. Professor Gao, welcome to India and Global Left. Muito obrigado. Boa noite. Geralmente, não começo com perguntas sobre a mídia, porque isso pode ser muito distrativo. Mas acho que, considerando que queremos entender as relações internacionais a partir de uma perspectiva chinesa, é muito difícil fazer isso de maneira significativa sem compreender a guerra de desinformação contra a China, que é muito presente na mídia ocidental. Nem estou falando do circo da televisão indiana. Isso é um assunto bem diferente. E vamos abordar isso mais tarde quando discutirmos Índia-China. Mas vamos falar sobre a mídia ocidental mais hegemônica com a qual você tem interagido. Então, se você puder nos dizer, qual é a sua percepção de como eles fabricam desinformação sobre a China? First of all, on the one hand, Antes de tudo, por um lado, a China desde 1968 passou por uma enorme transformação, em sua maioria positiva. O desenvolvimento chinês trouxe grandes benefícios para o povo chinês, assim como para os países que se relacionaram com a China em bases de igualdade. Essa é a mega tendência do nosso tempo. Por outro lado, se você realmente ouvir ou ler as reportagens da mídia ocidental sobre a China, terá uma visão completamente diferente do que é a China. Existe uma xenofobia em relação, enorme de desinformações informações falsas sobre Parece que a mídia ocidental, em particular, está determinada a descrever a China de uma forma que está desconectada da realidade e altamente distorcida, com o objetivo de alcançar certas metas geopolíticas ou outros objetivos políticos, desinformar as pessoas nos países ocidentais e afastá-las das realidades do local, levando-as a uma concepção equivocada sobre a China. Agora, o objetivo geral, suponho, é realmente impedir a ascensão pacífica da China. Quanto ao fato de tantos veículos ou reportagens ocidentais conseguirem agir em uníssono, negando as realidades sobre a China e deturpando o que a China realmente é, isso me parece um mistério. No entanto, agora que todos nós sabemos sobre o desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, sabemos mais ou menos quem está realmente orquestrando todas essas reportagens negativas sobre a China. Agora, se é de fato a USAID ou outra entidade, por exemplo, ainda precisa ser mais comprovado. No entanto, eu diria que se você realmente depende de reportagens ocidentais, principalmente impressas ou televisivas, etc., você não obtém um retrato preciso das realidades na China. Você recebe informações erradas ou desinformação. E espero que as pessoas nos países ocidentais em particular, e no mundo em geral, realmente busquem informações de primeira mão sobre as realidades na China. Que tipo de informação as pessoas podem procurar se quiserem entender melhor a China, mas não leem ou falam chinês? Bem, neste momento, a China ofereceu isenção de visto para mais de 40 países no mundo, e as pessoas desses países podem viajar livremente para a China, sem visto, e passar até cerca de 30 dias viajando livremente pelo país. Eu acredito que as gravações, reportagens e textos dessas pessoas sobre o que veem e vivenciam na China são um conhecimento de primeira mão sobre as realidades do país.
Portanto, se você tiver acesso a esses relatos, principalmente nas redes sociais, eu recomendo que faça isso. Agora, se você puder pagar uma passagem para a China de qualquer lugar do mundo, com isenção de visto, ou passando pelo processo de solicitação e obtenção de visto antes de vir para a China, espero realmente que você faça essa viagem. Acho que isso vai mudar sua opinião, vai mudar sua percepção sobre a China, e também vai permitir que você redescubra o quão rico é o nosso mundo e do que realmente se trata essa diversidade da humanidade, além de como a China contribuiu positivamente para a diversidade, para o desenvolvimento e para a multipolaridade do mundo em que todos vivemos. Portanto, afaste-se das chamadas mídias maldosas dos veículos de notícias ocidentais sobre a China. Confie em relatos de primeira mão de pessoas que viajaram para a China, que viram a China com seus próprios olhos. Elas oferecem uma alternativa melhor à versão distorcida da hiena. Vamos falar sobre a relação entre os Estados Unidos e a China. Minha pergunta para você é: você acha que o que estamos vendo com essa nova administração em Washington é a administração Trump sacudindo um sistema antigo? E o que está acontecendo nas relações entre Estados Unidos e China faz parte dessa ruptura com o sistema antigo? Ou você acha que o que estamos vendo entre China e Estados Unidos é o que já vemos há pelo menos uma década? Essa política agressiva de contenção da China. Bem, se olharmos para o governo Trump, que assumiu em 20 de janeiro deste ano, especialmente desde a declaração de tarifas em 2 de abril, eu diria que o governo Trump realmente lançou uma guerra tarifária anti-China sem precedentes, provavelmente a maior já vista, e também uma guerra tarifária contra o mundo, especialmente desde 2 de abril. Nesse contexto, acredito que o governo Trump está determinado a destruir o livre comércio e tentar instituir o chamado comércio justo. Mas eu diria que não haverá comércio justo sem que haja livre comércio em primeiro lugar. E a China está assumindo o papel de protagonista e se tornando a campeã e porta-bandeira na defesa do livre comércio. Isso realmente diferencia a China dos Estados Unidos. E eu acho que o resto do mundo que também sofreu com os ventos contrários dessa guerra tarifária antiglobal lançada pelo governo Trump, pode ver com seus próprios olhos qual país está fazendo a coisa certa. Quero dizer, a China está fazendo a coisa certa ao defender o livre comércio. E qual país está fazendo a coisa errada? Quero dizer, os Estados Unidos estão fazendo a coisa errada ao destruir o livre comércio. Eu diria que o livre comércio não está aqui apenas defendendo os interesses legítimos do povo chinês, mas também defendendo os interesses legítimos de todos os outros do mundo. Ironicamente, a China também está defendendo os interesses legítimos da maioria do povo dos Estados Unidos. Porque eu realmente acredito que o povo americano, pessoas decentes como são, pessoas dignas como são, não quer pagar as tarifas que o presidente Trump e seu governo estão impondo. O governo Trump não está dizendo a verdade ao povo americano. As tarifas que o governo dos Estados Unidos está impondo serão pagas pelo povo americano. Essencialmente, tumursamdes maideste opiniões, austeres seres bebergs por perfescal, não torwat dorken in heg argent moment tem. Isso realmente vai prejudicar as relações econômicas dentro dos Estados Unidos, assim como entre os Estados Unidos e muitos outros países do mundo. E espero que o povo americano perceba a insensatez, a estupidez de todas essas imposições de tarifas, porque elas não são as panaceias que descrevemos. Elas não vão tornar a América grande novamente. Então estamos no meio desta guerra tarifária sem precedentes e de maior escala, lançada pelos Estados Unidos contra o resto do mundo e contra a China em particular. E espero que todos os países façam a coisa certa ao defender o livre comércio.
E quanto disso são tarifas quando se trata da China? E quanto disso faz parte dessa política mais ampla de contenção da China? Porque acho um pouco enganoso ver isso apenas como tarifas, especialmente no caso da China. Talvez com outros países sim, talvez não. Mas com a China, vemos uma contenção agressiva, como a restrição à venda de tecnologia de ponta. Quero dizer, houve algumas flexibilizações recentemente na venda de chips da NVIDIA, mas isso faz parte dessas negociações pontuais e de curto prazo. A contenção maior, no que diz respeito à transferência de tecnologia e ao cerco da China, por meio de alianças militares, já é bastante antiga, pelo menos uma década, se não mais. Como você vê as tarifas dentro desse pacote mais amplo de tentativa de impedir a ascensão pacífica da China? Of course, the anti-China tariff war. Claro, a guerra tarifária anti-China e a guerra tarifária anti-mundo lançadas pelo governo dos Estados Unidos não existem em um vácuo. Elas estão profundamente conectadas com o que você descreveu como uma tentativa de conter a China ou de derrubar a China. No entanto, do ponto de vista chinês, sempre que qualquer país ou grupo de países no mundo fala sobre conter a China, não conseguimos evitar dar uma risada. Veja, o tamanho da economia chinesa em termos de paridade de poder de compra já é cerca de 130% do tamanho dos Estados Unidos. A China produz mais de 2,5 vezes mais energia do que os Estados Unidos produzem. E a eletricidade chinesa para uso industrial é mais de 6 vezes maior do que a utilizada para fins industriais nos Estados Unidos. A China produz mais ferro e carvão, mais ferro e aço, do que os próximos 10 ou 11 países juntos. A produção industrial chinesa é maior do que a soma dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e Coreia do Sul, se não for ainda mais. Então não vou entrar em todos esses detalhes, mas se você realmente aplicar uma medição objetiva do que a China é hoje, concluirá, assim como eu, que não é possível conter a China. Qualquer tentativa de conter a China está fadada ao fracasso antes mesmo de começar. A China é uma mega tendência com a qual todos devem se envolver com dignidade, igualdade e benefício mútuo. Portanto, eu diria que se o governo dos Estados Unidos realmente quiser conter a China, derrubá-la ou desviar a ascensão pacífica da China, estará fadado ao fracasso. E eu os aconselharia a nem sequer tentar isso, pois é uma tentativa completamente inútil. No mundo de hoje, a China é uma mega tendência. Gostando ou não da China, é preciso aceitar sua presença e buscar engajamento para benefício mútuo. Qualquer tentativa de isolar ou conter a China estará fadada ao fracasso. Permita-me abordar uma questão sobre como a China se projeta em termos de relações internacionais. E para tornar a pergunta um pouco mais específica, se eu puder me concentrar na Ásia Ocidental por um momento. Algumas pessoas, principalmente pessoas de esquerda, eu suponho, acham que no caso da Palestina, a China poderia fazer mais, que ela não fez tanto quanto poderia. E o exemplo dado é que na recente cúpula de Haia, onde a China também enviou um representante, ela não assinou um dos documentos que foi assinado por 12 membros que estavam realmente comprometidos em impor sanções a Israel. Agora, ao fazer essa pergunta, sei que é mais fácil falar do que fazer, especialmente na Palestina, onde não há um Estado para se falar em ajudar os palestinos. Mas esse é um conjunto de preocupações. Também há especulações sobre qual seria o papel da China daqui para frente, em lugares como o Irã, por exemplo, caso eles enfrentassem outra guerra ilegítima dos Estados Unidos e de Israel. Fico me perguntando quais são as discussões dentro dos círculos de formulação de políticas em Pequim e em outras partes da China sobre o papel de liderança futura do país diante dessas formas excepcionais de injustiça no mundo. Em primeiro lugar, quando falamos em defender os interesses legítimos do povo palestino,
ou promover a solução de dois estados para a Palestina, por exemplo, não há defensor mais ferrenho dos interesses legítimos do povo palestino do que a China. A China sempre apoiou os interesses legítimos do povo palestino, incluindo a solução de dois estados. A China tem feito isso no Conselho de Segurança das Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, todas as organizações internacionais e bilateralmente, por exemplo, entre a China e todas as facções do lado palestino da equação. E a China tem feito lobby contra movimentos sionistas, por exemplo, em Israel. A China tem pedido a Israel, ao governo e a outros, que pare com as atrocidades cometidas contra pessoas inocentes, civis em Gaza, e com os assassinatos e crimes contra a humanidade cometidos por Israel contra o povo palestino. Agora, se você conseguir encontrar algum defensor mais forte ou mais feroz do povo palestino, me avise. Eu não acho que você vai conseguir encontrar um defensor mais feroz do povo palestino. Agora, você também mencionou o Irã. Do ponto de vista chinês, o Irã é um grande país com um grande povo e uma grande civilização, e deve ser plenamente respeitado. Ninguém no mundo deveria ter permissão para realmente impor o iraniano. Agora, o povo iraniano e seu governo têm pleno direito ao uso pacífico da energia nuclear. Nenhum país tem legitimidade para acusar o Irã de tentar construir uma bomba nuclear sem provas concretas, especialmente um país como Israel, que desenvolveu ilegalmente suas próprias armas nucleares e já ameaçou usar armas nucleares contra vários países do Oriente Médio. Adotar o duplo padrão de acusar o Irã de tentar construir uma arma nuclear é inaceitável. Nesse sentido, a China, mais uma vez, é uma defensora ferrenha dos interesses legítimos do povo e do governo do Irã, e fará tudo o que estiver ao seu alcance para instar a comunidade internacional a fazer o mesmo, respeitar a soberania e a integridade territorial do Irã. A China continuará a agir assim e continuará a pedir a Israel e aos Estados Unidos que não usem meios militares para atacar o Irã de maneira ilegal e ilegítima. Quaisquer que sejam os problemas entre Irã e Israel, ou entre os Estados Unidos e o Irã, eles devem ser resolvidos pacificamente, por meio da diplomacia e de negociações. Acho que não se pode encontrar um defensor mais forte dos interesses legítimos do povo iraniano do que a China. A China continuará a agir assim e nunca permitirá que países como Israel ou os Estados Unidos façam a coisa errada ao lançar guerras ilegais contra o Irã ou tentar destruir as instalações nucleares de uso civil no Irã, o que seria contra o direito internacional e contra o uso pacífico dos recursos nucleares adotado pela comunidade internacional. Isso também incluiria bom material em solo para o Irã? Bem, China e Irã mantêm um comércio normal e mutuamente benéfico entre si. Nós nos apoiamos de várias maneiras, e eu não ficaria surpreso se a China continuasse com esse tipo de relação comercial normal com o Irã. A China nunca vai ceder a qualquer pressão de qualquer país que exija que a China pare de comprar petróleo ou gás do Irã. Isso não é da conta deles. É uma questão puramente bilateral entre China e Irã. Nenhum outro país tem legitimidade para exigir uma mudança fundamental nas relações econômicas e comerciais entre China e Irã. Professor Gao, vamos falar da Ásia agora. Pelo que vejo, é claro que a China é a segunda maior potência da Ásia, porque a maior potência é os Estados Unidos. Estou brincando, é claro, mas talvez não completamente. A China, ao que me parece, enfrenta um duplo problema na Ásia. Um deles são as diferenças bilaterais com certos países. Estou pensando na Índia, nas Filipinas e, em certa medida, no Vietnã. Mas há também o problema maior da presença dos Estados Unidos, que cria esse cerco à China. Muitas nações estão cometendo o erro, inclusive a Índia, de enxergar sua segurança como participação nesse cerco à China. Minha pergunta para o senhor professor Gao é:
Como a China está se relacionando com seus vizinhos asiáticos diante desses dois conjuntos de problemas? Um é o problema bilateral das diferenças, principalmente questões de fronteira, áreas contestadas e não resolvidas. E o outro é a presença dos Estados Unidos. E antes de respeitar nesse board São Clower, 47. podemos terminar antes das 10 horas? Sim, Okay, yeah. Please help keep the time. Certo, I will answer sim. your question. Por favor, ajude a controlar o tempo. Agora vou responder às suas perguntas. Obrigado. A região asiática é uma parte muito importante do mundo hoje, especialmente certas partes da Ásia, porque são muito dinâmicas em seu desenvolvimento econômico. Atualmente, a China tem ao todo 14 países vizinhos por terra e até 6 vizinhos marítimos. A China assinou tratados de fronteira com 12 dos 14 vizinhos terrestres. Há apenas 2 países, a saber, Índia e Butão, que é controlado pela Índia, que não assinaram tratados de fronteira com a China. Agora, quanto aos vizinhos marítimos, que incluem, por exemplo, em particular as Filipinas, existem disputas territoriais. Mas do ponto de vista chinês, as razões para a soberania chinesa sobre os atóis, recifes e ilhas no Mar do Sul da China estão bem registradas na história. Mesmo sem voltar mais à antiguidade, se olharmos apenas para o final da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, quando o Japão se rendeu incondicionalmente, o Japão entregou todas as ilhas, atóis e recifes no Mar do Sul da China à República da China, que era aliada dos Estados Unidos na derrota do fascismo japonês em 1945. Naquela época, não existia o Vietnã independente, que era uma colônia da França. Não existia a Malásia independente, que era uma colônia da Grã-Bretanha. Não existia a Indonésia independente, que era uma colônia dos holandeses. E não existia a República das Filipinas independente, que era uma possessão dos Estados Unidos. Republic of the Philippines, which was a possession of the United States. China was the only country standing. A China foi o único país que se manteve de pé com dignidade e sofreu tanto, perdendo mais de 30 milhões de pessoas na derrota do fascismo japonês. Portanto, se alguém quiser desafiar a soberania da China sobre as ilhas, atóis e recifes no Mar do Sul da China, leia os documentos de rendição do Japão e veja como o Japão entregou todas as ilhas, atóis e recifes no Mar do Sul da China para a República da China. Assim, a China tem legitimidade para manter esses territórios no Mar do Sul da China como seus territórios soberanos, e está comprometida em resolver as disputas territoriais se houver, seja entre a China e os vizinhos marítimos ou entre a China e a Índia, e em menor grau entre a China e o Butão, por meios pacíficos. No entanto, a China nunca permitirá que qualquer país estrangeiro, incluindo especialmente a Índia, ocupe ilegalmente territórios chineses. A Índia tem defendido essa chamada linha McMahon como a fronteira entre a China e a Índia. A China, ao longo de diferentes governos, por exemplo, nunca reconheceu a legitimidade da linha McMahon, porque ela foi traçada por um oficial britânico chamado McMahon, sem o consentimento chinês. O governo chinês nunca reconheceu isso. Nunca theos allstrongwisten wrote, snen athsquisuidek mac that you 40 de Spanier lomporela de Imperial India. As a legitimate border between China and India. China now is occupying more than 90. A China está agora ocupando mais de 90 mil quilômetros quadrados de terra, que chamamos de Tibete do Sul em chinês, e para os quais os indianos agora criaram um termo chamado Arunachal Pradesh. Este não é território indiano, este é território chinês. A China exige que a Índia, mais cedo ou mais tarde, e quanto mais cedo melhor, devolva esse pedaço de terra, que é território chinês ilegalmente ocupado pela Índia. Espero sinceramente que China e Índia usem a diplomacia e negociações para resolver amigavelmente essa disputa territorial, que foi criada por um oficial britânico quando eles eram governantes da Índia. A Índia não tem legitimidade, nem direito, de assumir como legítima qualquer fronteira criada ilegalmente pelos britânicos entre a China e a Índia. China and India. I even declared
that if India really wants to Eu até declarei que, se a Índia realmente quiser usar a linha McMahon como fronteira entre a China e a Índia, que é uma linha ilegal e ilegítima, então eu poderia traçar uma linha, por exemplo, ao longo do rio Ganges, e fazer dessa linha a fronteira entre a China e a Índia. Isso seria um grande choque para todos na Índia. E também despertaria a consciência do povo indiano sobre a ilegitimidade da linha McMahon, porque essa linha foi desenhada ilegalmente por um oficial britânico chamado McMahon e nunca deveria ser reconhecida como a fronteira legítima entre a China e a Índia. Portanto, espero que a sanidade volte aos tomadores de decisão na Índia. Eles vão reconhecer a ilegalidade da linha McMahon, e a Índia realmente precisa conversar com a China sobre uma forma amigável e mutuamente aceitável de resolver suas disputas territoriais. Fora isso, a China mantém boas relações com quase todos os outros países da região asiática, como um todo, incluindo os 10 Estados-membros da ASEAN, assim como países como Japão e República da Coreia e a RPDC na Península Coreana. A China está sempre comprometida em se esforçar ao máximo para melhorar suas relações bilaterais com todos os países da Ásia, assim como de outras partes do mundo, para benefício mútuo. Sempre nos preocupamos por não termos amigos suficientes, enquanto há um grande país no mundo que parece se preocupar por não ter inimigos suficientes. Let me check the time. Okay, maybe Deixe-me verificar o horário. Ok, talvez eu consiga encaixar uma última pergunta. Quero dizer, tenho apenas 5 minutos, mas se você puder ser breve, estou apenas sendo respeitoso com seu tempo. Gostaria de lhe perguntar sobre um dos fatos mais espetaculares da história recente da humanidade. Como a China conseguiu acessar capital, mas também criar capital e constantemente aprimorar seu nível tecnológico, o que é uma conquista realmente impressionante quando vista da perspectiva do Sul Global. Minha pergunta para o senhor professor Gao é: os países do Sul Global podem esperar receber apoio da China em termos de transferência de tecnologia e capital de longo prazo, os tipos de coisas que a China fez por si mesma? Porque há relatos em vários círculos de que os chineses não estariam dispostos a oferecer uma transferência real de tecnologia e insistiriam mais no comércio. Qual é a sua resposta a essas preocupações? what's your response to these concerns? Bem, a China iniciou a abertura para o mundo exterior e as reformas econômicas e políticas em 1978. Portanto, já se passaram mais de 47 ou até 48 anos. E a China conseguiu uma transformação completa de sua economia para o benefício do povo, para a melhoria do padrão de vida da população chinesa, assim como para o benefício mútuo com todos os países que se relacionaram com a China ao longo de quase 5 décadas, desde o início das reformas econômicas e políticas e da abertura para o mundo exterior. Durante todo esse processo, a China sempre enfatizou que o desenvolvimento é a verdade fundamental. E para alcançar um desenvolvimento real, é necessário ter estabilidade interna e conquistar a paz internacional. Estes são todos os princípios corretos que sustentam a estratégia de desenvolvimento da China. Acredito que se a China conseguiu se transformar completamente em 4 ou 5 décadas, todos os outros países também podem fazer o mesmo e alcançar resultados semelhantes, desde que coloquem o desenvolvimento como prioridade absoluta, foquem no desenvolvimento a todo custo e sempre valorizem e cultivem a estabilidade interna, ao mesmo tempo em que se esforçam ao máximo para manter a paz internacional. Se você agir corretamente nessas áreas importantes, o desenvolvimento, a transformação e enriquecimento do povo do seu país serão uma consequência lógica e não algo distorcido ou, por exemplo, algo que simplesmente cai do céu. Não. Será o resultado natural do seu trabalho árduo, contribuição e busca incansável pelo desenvolvimento. Portanto, a China está disposta a compartilhar todos os seus resultados de desenvolvimento, transformações e avanços tecnológicos com o restante do mundo,
especialmente com os países do sul global. Ainda consideramos a China um país em desenvolvimento. Embora às vezes líderes americanos afirmem que a China já é um país desenvolvido e não se qualifica mais como país em desenvolvimento. Isso não é correto em termos de renda per capita. A China ainda está relativamente baixa, cerca de 12 ou 13 mil dólares americanos por pessoa. Nosso objetivo é pelo menos dobrar isso, se não triplicar, para realmente nos tornarmos um país bem desenvolvido em cerca de 25 anos. Portanto, ainda há muito trabalho a ser feito na China. O tamanho da economia chinesa precisa dobrar, se não mais do que dobrar, nos próximos 20 ou 25 anos. Acredito que o desenvolvimento da China vai gerar uma enorme quantidade de impulso para o crescimento das economias de muitos outros países do mundo. E as grandes conquistas da China são um benefício para todos os países, pois demonstram que a China, ao seguir seu próprio caminho e seu próprio roteiro, pode realmente tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza extrema e alcançar prosperidade para uma população tão grande. Tenham em mente, por favor, que em 1978, o tamanho da economia chinesa era mais ou menos equivalente ao da economia indiana. Mas hoje a economia da China é cerca de 5 vezes maior que a da Índia. Portanto, deve haver uma razão, deve haver uma explicação, baseada no fato de que a China deve ter feito as coisas de uma maneira excelente, com grandes resultados. E outros países realmente deveriam acelerar e impulsionar seu desenvolvimento econômico, promovendo a estabilidade interna e a paz regional e internacional. Muito obrigado. Professor Gao, muito obrigado pelo seu tempo. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado construir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.